Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou mais uma vez para dar sequência a este trabalho, pelo qual peço a Deus muita sabedoria e discernimento. Peço a Deus que nos conduza com as suas palavras, em nome de Jesus. Quero falar hoje a respeito das epístolas paulinas. As epístolas paulinas, epístolas de Paulo, ou cartas de Paulo, como queiramos chamar, são cartas que constam em alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. Talvez entre eles as evidências mais conclusivas estejam no papiro número 2, de Chester Beatty, também denominada P46, descoberta em 1931. Faz parte de um códice e consiste em 86 folhas, começando com Romanos, seguido por Hebreus e depois por mais 7 das cartas de Paulo. Isto torna claro que por volta do ano 200 da Era Comum, o livro de Hebreus era reconhecido como uma das cartas de Paulo. A Epístola aos Hebreus, embora não tenha o nome de Paulo, foi tradicionalmente considerada paulina por 1000 anos. Mas a partir do século XVI, a opinião se moveu contra a autoria paulina e poucos estudiosos da atualidade atribuem a autoria dessa carta a Paulo, principalmente porque dizem que a mesma não é lida como qualquer uma das outras epístolas atribuídas a ele, nem em estilo e nem em conteúdo. Eu me referi a códice. Os códices eram os manuscritos gravados em madeira, em geral do período da Era Antiga Tardia até a Idade Média. Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século XVI. O códice é um avanço do rolo de pergaminho e gradativamente substituiu este último como suporte da escrita. Vejamos a minha tese. Em refutação à conjectura de pseudos estudiosos e com base nas próprias escritas paulinas, acredito piamente na autoria do apóstolo Paulo como escritor da Epístola aos Hebreus, e ainda que o apóstolo a tenha escrito um pouco antes de partir para a viagem dos seus sonhos, que era a Espanha, e que ele, possivelmente, já sabia que seria a última de suas viagens. Quem conhece o apóstolo Paulo como nós conhecemos, apesar da sua chamada como apóstolo dos gentios,
há de convir comigo que, sabendo ele que seus dias como mensageiro das boas novas estava chegando ao fim, jamais perderia a oportunidade de deixar uma mensagem também a seu povo judeu. É quase certo de que Paulo tem escrito a carta aos Hebreus no ano 63 depois de Cristo, um pouco antes de embarcar para a Espanha e antes que escrevesse em 64 depois de Cristo as epístolas a Tito e a primeira de Timóteo, quando estava em Nicópolis, e a segunda de Timóteo já na prisão mamertina em 66 depois de Cristo. Paulo certamente escreveu aos judeus convertidos, incentivando-os a manter a fé em Jesus Cristo e a não voltar às práticas antigas, assim como sempre o faziam. Vejamos alguns versículos em Hebreus e os assuntos paralelos em outras epístolas de Paulo. Podemos reconhecer em todas as epístolas a propagação da fé com o mesmo entusiasmo que Paulo demonstrava ao defender o tema esperança, assim como a fé, e a segurança com que falava sobre a lei, diga-se de passagem, como mestre que também o era. Vejamos quando Paulo fala em quem propiciou a lei, o propósito e a durabilidade da lei. Ele fala em Hebreus 2:2. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Em Gálatas 3:19, Paulo também diz: então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A ele foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Vejamos agora o que Paulo fala a respeito da falha da geração israelita que saiu do Egito e morreu na travessia do deserto devido à sua incredulidade e desobediência. Em Hebreus 4:2 ele diz: pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1, 2 e 5, o mesmo Paulo diz: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Vejamos o que Paulo diz agora a respeito da exortação em relação à ausência
da maturidade espiritual. Em Hebreus 5:12, ele diz: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o mesmo Paulo diz: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Vejamos o que diz Paulo a respeito de Abraão e o exemplo da fé. Em Hebreus capítulo 6, versículos do 12 ao 15, diz o seguinte: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Em Romanos 4, do 17 ao 21, está dizendo o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Vejamos o que diz Paulo a respeito dos rituais antigos como sombras da expiação vicária. Em Hebreus 10, 1, diz: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios,
aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Em 2 Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, está registrado o seguinte: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo a respeito da perseverança na fé e fidelidade à palavra. Em Hebreus 10, 23, ele diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, ele diz: deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz a respeito da exortação à santidade e perseverança na fé. Em Hebreus 12, 1, ele diz: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele diz: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Vejamos agora as recomendações e saudações para fechar com chave de ouro. Eu digo agora o que o apóstolo Paulo disse em Hebreus 13, versículo 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Em Romanos 16, 21a, está dizendo: Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Em 1 Coríntios 16, 10, se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Então, por
que tirar o mérito de um cidadão que tanto fez? Um cidadão que tanto trabalhou, um cidadão que morreu anunciando as boas novas. Não vai alterar nada. Mas por que tirar o mérito desse apóstolo? E ele teve outras cartas que se perderam. Ele teve outras cartas que a própria Escritura anuncia que ele teve. Para quê? E por que o demérito? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares. É o que peço em nome de Jesus e agradeço, prometendo voltar, se assim Deus o permitir. Até lá!